Gente, para você que chegou aí agora, eu sempre falo isso. Voltem lá no primeiro e assistam para vocês não pegarem o negócio andando. Mas, se quiser só depois, também não tem problema não. Porque nós já falamos um monte de coisas aqui no primeiro bloco, né? E nós estamos aqui hoje falando sobre trauma ocular. Gente, é um assunto muito interessante, que às vezes a gente acha que é uma coisa que é distante da gente, uma situação que não vai acontecer com a gente, e quando, na verdade, todos nós estamos aí propensos a esse tipo de situações, como nós já discutimos aqui, né, doutor Avelino? E para você que não conhece, é o doutor Avelino, gente, que está aqui hoje no programa, viu? Apesar que eu falei até no primeiro bloco, eu acho difícil o povo não conhecer o senhor, viu? Que o senhor já está bem conhecido aí nos 4 cantos da cidade, viu? E aí a gente está falando sobre isso, sobre trauma ocular. E o doutor Avelino, ele estava falando um pouquinho sobre os tipos, né? Sobre os tipos aí, ele já explicou alguns tipos, e eu queria que o senhor continuasse falando desses tipos aí de trauma. Já falou, já mostramos imagens, muito bacanas as imagens. Depois tem até uma imagem do doutor Avelino numa pescaria, gente, tá? Mas ele toma cuidado, né, doutor Avelino, quando você vai pescar? Muito, muito, muito. Sempre usando o EPI. Bota aí, ó, a imagem dele aí pescando. Eu fiquei assim, gente, sinceramente, quando eu vi essa imagem, eu fiquei confusa. Eu não sei se é uma montagem, porque eu tô achando esse peixe muito grande aí, sabe? Eu não sei, é montagem, doutor? Não. O pessoal fica falando aí que eu fico comprando peixe aí na feira e... Eu vou perguntar pra Dani. Mas sim. Olha lá, peixe fresquinho, molhadinho lá. Ó. Não sei não, ainda tô avaliando a imagem. E o mais importante é, ó, usando o EPI, os óculos lá de proteção, tá, um bonezinho, né? Evitando a radiação solar. Ótimo, aí exemplo total, viu, gente? Então, doutor, eu queria que o senhor continuasse falando sobre os tipos, né, de traumas, que é para a gente poder entender, né, esse mecanismo, essas situações, e de alguma forma, eu tenho certeza, eu sempre falo assim, quando eu vou dar palestra, quando eu vou ministrar alguma palestra, eu falo assim, às vezes tem 100 pessoas, um exemplo, numa palestra, mas para mim, se uma pessoa que viu essa palestra entendeu o assunto e vai prevenir de alguma forma, alguma situação, dependendo do tema, já valeu a pena, né, doutor? A gente que é da saúde, a gente pensa muito nisso, né? Assim, uma pessoa que entendeu o X da questão já é menos uma pessoa com problema, uma família com um problema, não é isso? Justamente, é aquela pessoa que vai saber se proteger, né? Ter a prevenção contra o trauma. Né, no assunto que nós estamos falando aí hoje. E voltando aos tipos, nós temos aí a queimadura, né, as queimaduras químicas, que podem acontecer com ácidos ou com álcali, né, que é uma substância aí que nós chamamos a soda, ou parente da soda, né, que ela, quando cai no olho, ela, se não for lavada, ela vai continuar perfurando o olho até o último momento. Então, é importantíssimo um acidente com queimadura química, né, que é muito comum, geralmente, em funcionários de limpeza, em ambiente de trabalho, ou crianças, né, que às vezes vão mexer com produto de limpeza ali, criança que não sabe, vai brincar, acha aquele produto bonito, colorido, e às vezes deixa cair no olho. Ou então idoso, é muito comum, já vi idoso que às vezes confunde o frasco do colírio, né, e com algum outro medicamento, por exemplo... gotas, né? Gotas, justamente, conta-gotas, né? Conta-gotas não, frasquinho de colírio é muito parecido, às vezes, com outros medicamentos, algum frasquinho... Eles acham que é porque é pequenininho. A dipirona nem tanto, isso aí é muito comum, a dipirona no olho aí. Mas aí eu falo, vai melhorar a dipirona, vai melhorar a dor, mas brincadeira, assim. Mas assim, às vezes é com veneno mesmo, tá? Já vi paciente pegar veneno de jardim, assim, inadvertidamente, assim, o idoso, e colocar no olho, né? E aí, então, seguindo aí os traumas aí, nós temos também as queimadura ocular por algum tipo de radiação, né? Nós temos aí o que é muito comum, todo mundo já ouviu falar, o trabalhador aí que trabalha com solda elétrica, né? Que é uma radiação ionizante, que vai provocar uma queimadura, e geralmente no primeiro momento, quando ele não está usando o óculos de proteção solar,
ele vai, no primeiro momento ele não sente dor, mas geralmente aí umas 5, 6 horas depois vai vir uma dor terrível, terrível mesmo, que ele vai ter que procurar alguma ajuda, tomar algum medicamento super potente, às vezes na veia, para tentar melhorar. E é importante sempre, em todos os traumas, procurar o médico, um clínico, se não houver um oftalmologista, porque o melhor mesmo é procurar um oftalmologista. Tá? Acho que tem até uma imagem aí, não tem? Olha lá. Ó. Tem, olha aí. Aquele óculos é um óculos especial, né, que protege contra essa radiação. Se não for usado, queima mesmo. E geralmente, geralmente o trauma, em geral, ele acontece em um olho, né? E nesse caso aí, quando acontece, são os 2 olhos, tá? E a outra queimadura também pelo raio solar mesmo, né? Já viu, às vezes, assim, é muito comum, aqui na nossa região nem tanto, mas assim, em região que tem neve, às vezes, se você ficar muito exposto ali olhando para a neve, isso gera uma queimadura no seu olho no final do dia, com uma dor semelhante à queimadura da solda elétrica. Mas a radiação solar aqui no nossa região, ela vai provocar um trauma mais tardio, com consequências mais tardias, né? Vai ajudar a desenvolver a catarata mais precoce, o pterígio, que é aquela carnezinha crescida. Na retina nós vamos ter as degenerações, né? A degeneração macular relacionada à idade, né? Que acontece geralmente em pacientes após os 60 anos, né? E são basicamente esses aí os tipos. E assim, o mais comum, que o senhor deu a pincelada aí em todos, mas tem aqueles que mais acontecem, né? Assim, quais são os mais comuns? O mais comum, que é difícil uma semana para eu não conseguir atender um paciente com esse problema. O mais comum geralmente é o corpo estranho na superfície ocular, tá? É aquele paciente, aquela pessoa que está trabalhando na construção civil, às vezes lixando um ferro, uma superfície metálica, cortando uma cerâmica, né? E aí cai uma fagulha, geralmente uma limalha de ferro, né? Ou um outro corpo estranho. É muito comum também aqui na nossa região, um determinado período, geralmente é mais ou menos assim no início da chuva, tem um besourinho, eu não sei o nome dele, mas ele tem uma asinha bem dura, muito pequenininho. E o pessoal que anda de moto aí, é um velho conhecido dele. Já sabem, né? Já sabe bastante. Né? Então, eu retiro muito isso. Mas o mais comum é limalha de ferro mesmo na superfície ocular. Em torno de 60% aí que a literatura mostra. Né? E que, se não for retirado logo no momento quando cai, a lágrima em contato com o ferro, o engraçado é que ela vai provocando uma ferrugem. Tá? E aí nós chamamos de siderose. Provoca uma siderose no local onde está o corpo estranho no olho. Tem até imagem aí, coloca aí do corpo estranho no olho aí. Isso, olha lá. Então, se não for retirada num primeiro momento, demorar em torno de mais do que 2 dias, ela provoca um anel de ferrugem. E aí você retira o corpo estranho e fica um anelzinho de ferrugem lá. E esse anel de ferrugem, se ele não for retirado, ele provoca uma cicatriz tremenda. Né? Por isso que não pode brincar, né? Questão ocular, vá logo, procure logo, não espere não, porque se esperar, o negócio vai piorando, né? Uma coisa que não era, que não tinha atingido, pode atingir e aí ficar, né, doutor? Muito, muito, muito. Questão de trauma ocular, a primeira coisa que a gente tem que falar é sobre a prevenção. E segundo, se aconteceu, é procurar ajuda imediata, porque as consequências são tremendas mesmo. E no trauma ocular contuso, como que procede, né? Assim, logo de cara, assim, como é que faz? O trauma ocular contuso, geralmente o que mais acontece às vezes é no esporte, né? O paciente tem que, primeira coisa,
não apertar o olho, tá? Às vezes a pessoa dói, porque dói, né? O olho é uma região ela tem bastante inervação. Então, às vezes a pessoa começa a doer e ela vai apertar mais o olho. Então, não aperta, porque você pode agravar mais ainda o trauma, tá? Colocar uma compressinha gelada ali para tentar amenizar um pouquinho a dor e procurar imediatamente o oftalmologista, tá? Para fazer o segmento aí da avaliação e tratamento. E no caso de corpo estranho, né? O senhor já falou aqui um pouquinho, que inclusive é um dos maiores números de casos, né? No caso, como proceder? O que fazer, né? O corpo estranho, às vezes, assim, o engraçado é que a pessoa vai logo no espelho, já observa, a gente às vezes consegue ver a olho nu, e aí ele pega um cotonete e começa a tentar tirar, né? E quanto mais você vai tentando tirar, mais ele vai entrando na estrutura do olho, tá? E aí o que acontece? É o que eu venho falando, é procurar o oftalmologista. Se na sua cidade não tiver oftalmologista, procure um clínico, né, num pronto-socorro. Ele vai fazer um curativo e vai te encaminhar imediatamente para um oftalmologista em algum lugar, tá? Olho não se brinca, tem que procurar ajuda imediata. E assim, muitas pessoas têm um problema de ficar coçando o olho, né? E quais são assim os possíveis problemas nesse ato de você coçar o olho, ficar esfregando o olho, às vezes de qualquer jeito também, né? Mão suja. Então, assim, são vários fatores que envolvem esse simples gesto de coçar o olho, né? Então, o que acontece aí, doutor? Isso essa é uma das principais queixas aí no consultório, né? Meu olho está coçando, doutor, como é que eu faço? Eu posso coçar o olho? Eu falo, a única forma que você pode coçar o olho é com o cotovelo, tá? Então, você tenta... Jeito nenhum, né? De jeito nenhum. É uma pegadinha, viu, gente? Ó, como é que coça com o Tenta cotovelo. coçar o olho. Não, tô aqui tentando, ó, não tem como, viu? Tá? Nesse momento aí deve ter muita gente tentando também, né? Mas o que acontece? O ato de coçar o olho, gente, são dois problemas aí básicos que podem acontecer. Primeiro, nós nascemos, a nossa córnea, que é essa parte anterior transparente do olho, ela é transparente por conta de uma camada de células que nós nascemos com uma quantidade definida. E no decorrer da vida, essa quantidade de células vão morrendo. E o ato de coçar acelera, tá, a vida útil dessas células. Então, quanto mais você coça, mais você vai matando essas células. E aí, no futuro, quando você precisar, todo mundo vai viver mais de 60, 70 anos, 90, 80 anos, vai ter que operar de catarata. E aí a gente vai observar que essa quantidade de células aí, que nós chamamos de endotélio da córnea, ela é muito importante. Então, isso aí vai acelerando. E o outro problema é o descolamento de retina. Tá? Porque se você tiver alguma fragilidade ali na periferia da retina, o ato de coçar vai favorecer uma ruptura e um descolamento de retina. Tá vendo aí? São informações assim que eu tenho certeza. Eu não sabia dessa parte, viu? De coçar o olho, que ia desgastando com um certo tempo. Meu Deus do céu. É uma informação extremamente importante, porque é uma atitude que às vezes você nem está coçando, gente. O problema do ser humano é esse. Ele nem está coçando e você está aqui, ó, esfregando o olho, não é verdade? E outra coisa também, é muito comum também, às vezes, no jovem, tá? O jovem por volta de 15 a 17 anos, 15, 20 anos, se ele tiver alguma predisposição e tiver pacientes que têm um quadro de alergia e que coçam muito o olho e tiver alguma predisposição, ele pode desenvolver uma doença grave, que é o ceratocone. O ceratocone, o que ele vai fazendo? O ato de coçar vai ajudando a provocar como se fosse um afinamento e um abaulamento da córnea, né? E isso vai aumentando um grau, que nós chamamos o grau do astigmatismo. E em alguns casos, em casos muito avançados do ceratocone, a gente tem que fazer até o transplante de córnea.
É mesmo. Não, o senhor falou disso aí. Tem até a menina que trabalha comigo, que ela tem, né, ceratocônio. E ela pesquisou já tudo sobre esse assunto, né? Então, ela é bem por dentro. Doutor, em caso de perfuração ocular, o que se deve fazer primeiro? Né? Assim, teve a perfuração ocular, o que fazer? Além de procurar logo, correr, né? Para ir até o atendimento oftalmológico. Tem algo que pode ser feito até esse caminhar, né, de ir até o oftalmo? É uma situação muito grave. São os dois principais traumas no olho, em questão de gravidade, são os maiores. É a perfuração ocular e o acidente por queimadura química com álcali. Tá? No caso da perfuração ocular, primeira coisa é tentar manter a calma. Segundo, entra na mesma coisa. Não colocar nenhuma substância no seu olho. É muito comum, parece que é uma cultura aqui na região. O pessoal machuca o olho. Vamos colocar o sumo de uma folha de uma árvore qualquer, tem vários aí que eu nem lembro mais o nome. E aí coloca. Aquilo ali é riquíssimo em fungo. E aí pode provocar um endoftalmite, uma infecção grave no olho que vai levar a cegueira mesmo, tá? E perda do olho também. Então calma, ir no médico, não comprimir, porque quanto mais você comprime, não tentar abrir o olho, everter a pálpebra, mexer na pálpebra, porque quanto mais você vai comprimir ali, mais você vai ter perda de substância do olho, tá? Vai perder líquido e tirar, do olho. Porque às vezes, como um exemplo ali, né? Ficou enganchado lá. Ficou enganchado, aquela fisga do anzol ficou enganchado. Né? Não tem como. Ou você vai ter que, ali para tirar, tem que ir para frente. E para ir para frente ali tem que ser em ambiente cirúrgico, né? Porque se você puxar aquela fisga ali, vai tirar mais tecido ali do olho, vai perder mesmo o olho mesmo, o conteúdo ocular. Já teve o trauma e vai traumatizar mais ainda. Então, deixar quieto, ir num pronto-socorro. Se não tiver oftalmologista lá, fazer o médico, o clínico, ele vai estar bem orientado. É para fazer um curativo apenas. Ele não pode mexer, o médico do pronto-socorro. Porque no pronto-socorro, o clínico, ele não vai ter o aparelho especializado para fazer uma avaliação adequada ali, que é o biomicroscópio, a lâmpada de fenda, que é aquela maquininha que todo mundo, quando vai no oftalmologista, coloca o rosto e que tem aquela luzinha que o pessoal não gosta, né? Ali é um microscópio que a gente vai avaliar com detalhe. E aí encaminhar para aí vai ser tratamento cirúrgico na hora, tá? E o mais rápido possível. E lembrar que tempo, nesse caso aí, é visão. Quanto antes você operar, mais visão você vai ter, tá? Ou então você vai pelo menos preservar o globo ocular. Certinho. Gente, acabou o segundo bloco aí. E eu tô aqui já com meu juiz fervendo, porque só tem mais um bloco e eu tenho ainda um monte de dúvidas aqui para tirar com o doutor Avelino. Mas não saiam daí. Fiquem ligadinhos que já a gente volta com o último bloco do Missão Saúde na TV. Quero falar para vocês agora da Drogaria São Lucas, que fica lá na Avenida Paraíso, tá? Lá na Liberdade. É uma drogaria super completa, onde você, além de medicamentos genéricos, medicamentos éticos, você também acha vários produtos cosméticos, viu? Então, dá uma passadinha lá. Eles também têm delivery e tem um aplicativo também, tá? Então, passa lá que eu tenho certeza que vocês terão o melhor atendimento. Drogaria São Lucas.